Quais são as vantagens para você? Para alguns, a dupla cidadania é uma grande vantagem. Renê, antes de começarmos a falar sobre cidadania cipriota, você poderia explicar novamente o que é dupla cidadania para nosso público que não assistiu à nossa primeira entrevista? Sim, ter dupla cidadania significa ter um segundo passaporte. Há 3 razões simples para se obter uma segunda cidadania. Primeiramente, temos maior liberdade de viajar. Existe um ranking de poder dos passaportes, baseado no número de países para os quais você pode viajar sem necessidade de emissão de visto. Por exemplo, apesar da China ser uma potência mundial econômica, um empresário com passaporte chinês pode viajar para apenas 42 países sem ter que emitir visto, o que torna as viagens de negócios mais difíceis para eles. Neste caso, um segundo passaporte seria uma boa opção para ter mais liberdade para viajar. Difficult for them. So, in this case, a second passport is a good option because it gives you freedom of travel. Em segundo lugar, um segundo passaporte evita que você se torne alvo. Atualmente, se você tem um passaporte americano ou francês ou israelense, por exemplo, talvez não seja seguro viajar para certos países. Portanto, um segundo passaporte poderia ajudar em sua proteção em países mais difíceis. E, finalmente, um segundo passaporte pode proteger você e sua família de decisões arbitrárias de seu próprio governo. Se você for um importante bilionário ou uma figura política em seu país e for repatriado, o governo bloqueará seus bens e também seu passaporte. E isso pode acontecer muito rapidamente. O melhor exemplo é de Edward Snowden. Ele embarcou em Hong Kong com um passaporte americano válido e algumas horas depois desembarcou em Moscou com um passaporte cancelado. The plane in Hong Kong, he has a valid US passport. A few hours later, when he landed in Moscow, he didn't have a passport anymore. Eu diria que esses são os 3 principais motivos pelos quais um segundo passaporte seja importante. E quais são as vantagens especificamente? As vantagens dependem de 3 fatores. Se o motivo for ter um passaporte mais poderoso, como eu mencionei, um passaporte caribenho poderia ser o suficiente para um empresário chinês, porque ele poderia viajar para 115 ou até 135 países, dependendo da jurisdição, sem ter que aplicar para um visto. Se você quiser um passaporte no topo do ranking de poder, a opção é um passaporte europeu, para que você e sua família possam investir, morar e estudar em toda a Europa. If you want top passport power, then definitively you will need a European passport. You want your family to be able to live, study, invest, move around Europe, you will need a European passport. Estabelecido o motivo, temos 2 critérios. Quais são as vantagens para você? Para alguns, a dupla cidadania é uma grande vantagem em se tratando de investimentos. O outro critério é em que investir, porque em se tratando de uma segunda cidadania, o limite para investimento vai de $100 mil em doações até investimentos de 2,5 milhões de euros. Portanto, tudo depende do seu capital disponível. E quais são os benefícios e vantagens de se obter um passaporte cipriota? A principal vantagem da cidadania cipriota é que o passaporte é o único europeu que oferece rapidez nos procedimentos. Basicamente, a partir do momento em que você investe no Chipre, você recebe permissão de residência permanente em 1 mês e cidadania europeia em 3 meses. Nenhum outro país europeu oferece um procedimento tão rápido. A Bulgária, por exemplo, que também é um famoso destino para se obter passaporte europeu, requer um investimento mais baixo.
mas o processo para obtenção da cidadania demora 18 meses. Portanto, o Chipre oferece uma vantagem única em relação a esse critério. O passaporte cipriota também tem uma ótima classificação no ranking de poder dos passaportes e permite que você viaje para 159 países sem necessidade de emissão de visto. Além disso, você e sua família poderão se estabelecer na União Europeia, o que é uma grande vantagem. A sua família também poderá aplicar para obter a cidadania sem a necessidade de investimentos extras. E você não precisa viver permanentemente no Chipre ou mesmo aprender a língua. A única exigência é a manutenção de uma residência no país. O regime de impostos no país também é baixo. Portanto, a cidadania cipriota traz muitos benefícios. Legally reside in Cyprus, you don't need to actually live there permanently, you don't need to learn the language. The only additional requirement is you have to keep a residence there forever. And there is a low tax regime. So as you can see, there are a lot of benefits in applying citizenship in Cyprus. E o Chipre reduziu pela segunda vez seus critérios para investimento, certo? Yes, it's correct. Sim, os critérios foram reduzidos dramaticamente. Alguns anos atrás, até 2013, era preciso investir 15 milhões de euros para obter cidadania cipriota. E após a crise, os requisitos foram reduzidos para 5,5 milhões de euros. Já havia uma opção onde uma família poderia obter cidadania com um investimento de apenas 2,5 milhões, mas era necessário que um grupo de 5 famílias investisse conjuntamente com um total de 12,5 milhões. Entretanto, esse tipo de investimento era difícil de se administrar por causa do agrupamento das 5 famílias. Agora o critério mudou e o investimento mínimo geral é de 2,5 milhões de euros, sendo 2 milhões de euros para o investimento e 500 mil para a residência no país. It's 2,5 million investment. 2 million investment plus 500,000 euro for a personal residency in Cyprus. So a proposta se tornou muito interessante e nos últimos 2 meses, as consultas de potenciais clientes cresceram dramaticamente. Quais são os requisitos? Eu imagino que o processo seja complicado, certo? Na verdade, não é mais complicado obter cidadania no Chipre do que em uma jurisdição caribenha. O processo é muito simples. Primeiramente, você precisa concluir seu investimento. E nesse aspecto, o processo é um pouco diferente no Caribe, porque no Chipre você precisa investir para depois dar a entrada em sua permissão de residência. Mas você certamente receberá sua cidadania, porque nós verificamos se os requisitos são suficientes antes que você possa perder seu investimento. Este é o primeiro passo para se obter a cidadania cipriota, a conclusão do investimento. You will get your citizenship. So the first requirement is to fulfill your investment, to complete your investment. O segundo critério é não ter antecedentes criminais. Basta providenciar os documentos que comprovem isso. É importante lembrar que você terá que manter seu investimento no Chipre por pelo menos 3 anos. Entretanto, se você quiser vender seu investimento para um outro aplicante para a cidadania cipriota, você terá que esperar por 5 anos. To someone who wants also to apply for the Cyprus citizenship, you will have to wait 5 years. But that's all. Que tipos de documentos são necessários para o processo? Em termos de documentos, o processo é bem simples. Nós precisamos de uma cópia do seu passaporte, do seu cartão de identidade, da sua certidão de nascimento, do seu certificado de antecedentes criminais, 2 fotos para o passaporte e do seu currículo. Se você tiver dependentes familiares, nós também precisaremos de sua certidão de casamento e das certidões de nascimento dos filhos, além de outros documentos que eu mencionei. Obviamente, as crianças não precisam apresentar certificado de antecedentes criminais. No seu pedido, você pode incluir filhos de 18 até 28 anos,
se eles ainda estiverem estudando, e mediante a apresentação de um documento da instituição que comprove a matrícula, ou se forem portadores de necessidades especiais. But for those children, you can include them in the application for two conditions. They are still studying, so you have just to prove that they are registered with a university on the following study program, or you have children with a special need. For example, they have some disability and you have to take care of them. So in this case, you can also include them in the application until they are 28 years old. E quem estiver interessado em obter a dupla cidadania pode entrar em contato com você? Sim, quem estiver interessado pode entrar em contato comigo por telefone ou WhatsApp, através do número +41 7879837770 ou pelo nosso site www.offshorepremium.com. renéphilippe@renéphilippe.com, or they can also contact me on my website, offshorepremium.com. There is a contact form, so you just send me a message. René, muito obrigado por conversar com a gente. Foi um prazer. Obrigado pela audiência e continuem conectados a Duplascope TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!